No episódio do Edu Responde dessa semana, eu escolhi 3 perguntas muito interessantes para falarmos de uma maneira mais aprofundada aqui no canal. Falaremos a respeito da reversão de um diagnóstico de diabetes tipo 2. Quando isso realmente acontece, falaremos também a respeito de quando a gente acaba chutando o balde, comendo demais, bebendo demais, o que o diabético deve fazer quando isso acontecer. E também falaremos a respeito da quantidade de frutas que um pré-diabético pode comer por dia. Qual a quantidade segura e inteligente para se consumir? 3 super conteúdos, então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E a pergunta de número 1 ela é a seguinte: Edu, descobri que estou com diabetes tipo 2. Tem alguma chance de revertê-la? E a resposta é que sim, você tem chance de reverter a necessidade em ter que tomar medicamentos para poder controlar a sua glicose, ou seja, você consegue sim controlar a sua glicose, manter uma boa hemoglobina glicada sem a necessidade de usar remédios, ou seja, usar a metformina, o glibenclamida, por exemplo, e manter a sua glicada controlada e o principal, viver livre do aparecimento de complicações a médio e longo prazo devido ao descontrole do tratamento. Porém, é importante que vocês entendam de uma vez por todas que reverter um diagnóstico de diabetes não significa que você, após conseguir uma glicada de 5,5, uma glicada de 5, que vai poder voltar a praticar hábitos de alimentação ruins. O que todo diabético acaba perguntando, ou seja, querendo, quando faz essa pergunta é: será que eu vou poder comer de forma desenfreada aquele chocolate, aquela massa, aquele biscoito, aquele bombom e assim por diante? E não vai funcionar bem assim. O diabético até pode, após controlar a glicose, manter uma boa glicada, comer, por exemplo, um pedacinho de bolo, um chocolate, comer um pouquinho de macarrão, desde que ele faça parte dele. Ou seja, controlar o hábito alimentar, manter uma alimentação equilibrada, inteligente, rica em proteínas, fibras, legumes, verduras, também com bastante boas fontes de gordura e com menor quantidade de carboidrato. Não vai adiantar nada se você conseguir uma glicada de 5 e depois voltar com uma alimentação somente à base de carboidrato. Então, você comer, por exemplo, no seu café da manhã, somente pão com achocolatado, no almoço comer arroz com batata, com macarrão, no lanche da tarde comer aquela torta salgada ou aquele pedaço de bolo de aniversário que sobrou da sua prima, da sua tia, e no jantar pedir aquela pizza, aquele hambúrguer com refrigerante. Infelizmente, a sua glicose tende a subir de novo. Uma comparação inteligente que você precisa fazer é: para você que quer, por exemplo, diminuir o seu peso corporal, então você está hoje com 100 quilos e quer diminuir para 60, e você conseguiu alcançar 60 quilos. Porém, se você voltar a comer de forma desenfreada, de forma que causou você esse ganho de peso até os 100 quilos, se você voltar a comer de novo de forma errada, o seu peso corporal tende a subir de novo. Então, eu quero que você entenda de uma vez por todas. O diabético consegue reverter sim a necessidade em ter que utilizar medicamentos, mas precisa mudar os hábitos do seu dia a dia. Então, boa alimentação, praticar atividade física regularmente, manter um bom peso corporal e assim ganhar mais qualidade de vida, a reversão do diagnóstico em si, mas precisa ter a manutenção dos bons hábitos a médio e longo prazo e assim ganhar cada vez mais saúde, tá ok? E a pergunta de número 2 é a seguinte: Edu, estava fazendo tudo certinho, tive uma recaída, fui no aniversário da minha neta, fiquei muito deprê, fiquei muito triste. Olha que comentário interessante que acaba casando bem com a primeira pergunta. Não vai ser uma recaída que você acabou fazendo, que acabou gerando no aniversário da sua neta, ou seja, acabou comendo aquele doce, tomando aquele refrigerante, comeu aquele cachorro quente, comeu aquele docinho
que o seu tratamento foi por água abaixo. Você até pode se permitir a comer alguma coisinha em uma ocasião especial, como o aniversário da sua neta, mas você não deve criar isso como se fosse um hábito. Então você não tem um aniversário de uma neta todo final de semana, então você não precisa fazer isso todo final de semana. Mas em uma ocasião especial você até pode comer um pouquinho. Você não precisa acabar comendo de forma desenfreada, chutando balde, comendo tudo de forma compulsiva. Mas você pode comer, por exemplo, um docinho, um pedacinho de bolo. Se for tomar um refrigerante, tome um refrigerante zero. Se for comer um pedaço de bolo, um pedacinho só. Se for comer um salgadinho, não precisa comer todos os tipos de salgado que vai ter na festa. O grande segredo é que você, após passar por um episódio como esse, no dia seguinte volte a se alimentar de forma inteligente, fazendo tudo certinho como você mesmo mencionou. Então é assim que a gente consegue manter o nosso controle, o controle da nossa glicose mais bem estabilizado, através da manutenção dos bons hábitos. Uma vez ou outra a sua alimentação vai acabar ficando a desejar, mas se você no dia seguinte retomar com boa alimentação, você tende a manter a sua glicada controlada. Então faça a sua parte, se permita a comer algumas coisas que você gosta, que não fazem mais parte do seu dia a dia, mas o mais importante é volte, retome os bons hábitos que estão fazendo com que você consiga manter a sua boa hemoglobina glicada e, consequentemente, ganhando mais saúde, tá ok? E a pergunta de número 3, ela é a seguinte: Edu, quantas frutas o pré-diabético pode comer por dia? E a resposta é que o pré-diabético ele pode comer 2 frutas sem maiores problemas. Você até pode comer 3 frutas, mas o ideal é não consumir mais que 2 frutas de forma inteligente e sem excessos. Não adianta nada você consumir 3, 4, 5 bananas por dia e também consumir, por exemplo, 5, 10 morangos no outro momento do seu dia. Aí você está exagerando nas quantidades, mas você pode comer, por exemplo, uma fruta no café da manhã, como por exemplo uma maçã, para poder compor a sua refeição junto, por exemplo, de ovos mexidos. E você pode comer também, por exemplo, uma banana, por exemplo, após o seu almoço, ou após o seu jantar, ou o seu lanche. Aí você consumiu 2 frutas de forma controlada, sem excessos. Se você quer saber qual a quantidade de fruta que você pode consumir ao longo do seu dia, aqui no canal, que eu vou deixar na descrição, você pode digitar aí Edu Diabetes mais a sua fruta de escolha. Então, se você quer saber, por exemplo, qual a quantidade de mamão que você pode comer durante o seu dia sem causar o descontrole da sua glicose, então você digita mamão mais Edu Diabetes. Se você quer saber, por exemplo, a quantidade de melão, aí você digita melão mais Edu Diabetes. É assim que você vai aprendendo a adicionar as frutas sem maiores problemas na sua rotina e, consequentemente, controla a sua glicose, aumenta a quantidade de alimentos que você inclui na sua rotina sem descontrolar o seu tratamento. Então, o pré-diabético pode consumir 2 frutas sem maiores problemas, então pode consumir, por exemplo, o mamão, pode consumir, por exemplo, o melão, a goiaba e assim por diante, desde que evite excessos e inclua de forma inteligente nas suas refeições, e assim você só tende a ganhar cada vez mais saúde e mais qualidade de vida. Tá ok? E essas foram as 3 perguntas que eu escolhi a dedo para falarmos de uma forma mais aprofundada aqui no canal essa semana. Se você quer ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir lá no Instagram, pois lá eu solto uma caixinha de perguntas e as melhores perguntas eu trago aqui para o canal para que eu possa falar de uma forma mais aprofundada, dando maior detalhe, falando de uma maneira que vai ajudar você a entender todas as suas dúvidas e, consequentemente, continuar aprendendo. Lembrando que a sua dúvida, com certeza, será a dúvida de outra pessoa que possui um diagnóstico de diabetes ou pré-diabetes. Então, não deixe de interagir, de comentar aqui embaixo também, pois assim você ajuda muito a jogar informação para cada vez mais pessoas. Tá ok?
Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo, e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de deixar o seu joinha e o principal, compartilhe os vídeos do canal, pois dessa forma você ajuda muito no crescimento do canal e o canal continua evoluindo, o YouTube entende que é um conteúdo de relevância e que acaba espalhando para cada vez mais pessoas. E afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e assim por diante, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, não deixe de continuar maratonando aos vídeos, aprendendo, evoluindo e assim eu tenho certeza que você vai alcançar todos os seus objetivos diante do seu tratamento, tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.